o seguinte, essa semana rolou bastante coisa e dois casos que repercutiram bastante foi o caso da Kéfera, falando com um rapaz lá no programa da Fátima Bernardes, e também o caso do João de Deus, que foi acusado de assédio por mais de 300 mulheres. Se não me engano, esse é o maior caso de denúncia de assédio brasileiro. Tem coisas que me incomodam nos dois assuntos. Então eu vou começar com o João de Deus porque é um assunto mais pesado e depois a gente fala sobre a Kéfera. O João de Deus, ele foi acusado de assediar mais de 300 mulheres. Não estavam querendo prender ele, exatamente. Além dos seguidores dele estarem o tempo todo protegendo, e até agora estão protegendo, também tem o caso mais chato. Em alguns portais de notícia, tanto que o Sérgio, se não me engano, do canal Carvalho Arte Brasil, postou no Facebook dele, eu vi e comentei lá, que eles estão buscando o passado das garotas que acusaram o cara de ter assediado elas. E assim, descobriram que a holandesa, que foi a que começou toda essa repercussão, porque ela foi a primeira a falar: eu apareço na frente das câmeras pra falar sobre o que aconteceu. No caso da holandesa, fizeram uma matéria dizendo que ela era uma garota de programa e que ela fez não sei o que lá, enfim, não importa, eu vou deixar aqui o print. Como se isso deslegitimasse completamente a denúncia da moça. Não é assim que funciona. Não é assim que deveria funcionar, na verdade, mas é assim que tá funcionando pelo jeito. Estão buscando o passado das mulheres que publicamente denunciaram o João de Deus, porque não são todas que são públicas, isso é um direito seu. Se você quiser denunciar alguém e não falar que foi você que denunciou, você pode fazer isso, pode ser uma denúncia anônima. E foram mais de 300 mulheres denunciando o João de Deus e estão tentando deslegitimar as públicas. Pra quê? Porque se a garota é garota de programa, então ela não pode reclamar de ser assediada, pelo jeito. Não é assim, velho. Quando uma pessoa trabalha com programa, ela tá ali vendendo o corpo dela, mas tipo, tem uma troca. Ela tá ganhando dinheiro em troca de dar prazer pra pessoa, consensualmente. Não importa se você é garota de programa ou não. Se um cara chega em você e te estupra, é estupro, independente de você trabalhar com isso ou não. Não tem essa, velho. É a mesma coisa você chegar no McDonald's e estuprar uma cliente. Não tem essa de que vai legitimar a situação, independente de qual que é o ramo de serviço da pessoa. Não tem essa de você ter o direito de abusar alguém. Você nunca vai ter o direito de abusar ninguém. Esse caso do João de Deus repercutiu bastante pra mim, porque eu sou espírita. Ele é médium e espiritismo fala sobre mediunidade também. Ele não é da mesma vertente de espiritismo que a minha, mas isso é independente. Então eu tive que levantar pra todo mundo que, independente da religião da pessoa, ela não está acima da lei. Então não importa se a pessoa é católica, se é espírita, se é umbandista, se é evangélica, se é o caralho a quatro. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que ser presa. Deveria ser assim. Tem muita gente na nossa querida bancada evangélica que deveria estar preso, por sinal. Também por acusações de estupro, de assédio, de... Tem muita coisa ali também que devia estar sendo visto. E o caso do João de Deus poderia se tornar um exemplo para todos os religiosos. O cara assediou mais de 300 garotas e mesmo ele sendo uma pessoa com uma imagem tão... sendo uma pessoa tão popular, assim, mundialmente falando, como um médium de cura, ele mesmo assim foi preso. É muito cômodo para algumas pessoas ter algum título religioso e usar disso como forma de se promover ou como forma de fugir da justiça. Então, não, isso não deve acontecer. Assédio é crime. Não defendo o João de Deus, porque tinha muita gente indignada achando que ia acabar defendendo ele por eu ser espírita. Não defendo. Eu não defendo nada que vai contra a lei. No máximo a legalização do aborto e da maconha, mas é porque, primeiro que maconha pra mim é indiferente, se a pessoa quer consumir, ela vai consumir, sendo ilegal ou não. E aborto porque, apesar de eu ser espírita e ser totalmente contra o aborto, para mim, eu sei que uma pessoa civilizada dentro de uma sociedade, eu tenho que entender que eu não sou melhor do que ninguém. Então, independente de eu ser uma pessoa que eu não faria o aborto, por eu ser espírita e minha religião não permitir, eu sou uma pessoa que apoia o aborto, porque eu sei que é uma coisa que tem a ver com cada um. Eu não tenho essa de você mandar a pessoa. Sua religião não é mais importante do que nenhuma outra.
E o outro caso foi o caso da Kéfera. O caso da Kéfera repercutiu bastante, principalmente no meio feminista, e também repercutiu bastante no meio bolsominion. A primeira vez que eu vejo a direita e a esquerda se unindo tanto por uma causa idiota. Que no caso a causa é falar mal da Kéfera. Meu, convenhamos, vocês estão passando mão na cabeça deles. A Kéfera não fez nada demais, sinceramente. Na verdade, eu achei muito legal a atitude dela. Não a parte de interromper o cara. É muito comum, independente da sua profissão, quando você é uma mulher, você ser questionada das suas habilidades o tempo todo. Isso é uma coisa muito comum. Você pode ter a mesma formação que um cara que tá na sua área, que vão questionar a sua capacidade e não a do cara. A gente tem até alguns políticos que concordam com isso. Concordam com a atitude de deslegitimar a competência da mulher. Durante a discussão, pelo que eu entendi, eu só vi um pedaço, eu não vi o negócio inteiro, porque eu não achei que seria necessário. O cara não concordava porque ela reconheceu uma feminista, encostou nela e ela se sentiu, tipo, ofendida, ficou brava, blá blá, que ele não concorda com isso. Aí a Kéfera foi lá e interviu falando que o que ele tava fazendo era tentar ensinar o feminismo pra mulher. Olha, a gente vai começar com... É verdade, ele tava tentando ensinar, porque ele tava falando: tá tudo bem vocês lutarem por tal coisa, mas eu acho ridículo vocês fazerem isso. Então, ele tá tentando ensinar, ele tá falando, tipo, tá errado você fazer isso, mas você pode fazer isso. É uma coisa que, assim, as mulheres têm essa luta que é, tipo, muito importante pra gente. Mas se você não seja feminista e não concorde com o feminismo, é uma luta que é importante pra todas as mulheres. Tanto que no feminismo a gente não luta só por uma ou por outra, a gente luta por todas, independente dela apoiar ou não o nosso movimento. O que o cara fez foi exatamente o que a Kéfera falou. Ele tava tentando ensinar pra uma feminista como é ser feminista. E esse não é o meio dele. Da mesma forma que eu levei uma bronca do caralho quando eu fiz o vídeo sobre e as mulheres, eu levei uma bronca porque eu falei sobre a necessidade do feminismo negro, e não é a minha luta. Eu não posso legitimar essa luta e nem essa atitude que eu tive de falar sobre aquilo sem ter uma autoridade no assunto ao meu lado pra explicar melhor. Por sinal, desculpa por isso a quem se sentiu ofendido. Algumas pessoas se sentiram realmente ofendidas com aquilo. De qualquer forma, quando eu for falar sobre isso de novo, terá uma autoridade no assunto comigo. O que o cara fez foi tentar explicar para as mulheres que estavam ali em pé, no caso a Kéfera e a moça lá, que eu esqueci o nome dela, que era professora, sei lá, foi tentar explicar pra Kéfera e pra professora o que é importante no feminismo. É importante você lutar pra você ter o salário igual, mas eu não acho importante você ficar revoltada quando algum cara encostar em você, sem você conhecer ele, sem a sua permissão. Não é nem um pouco importante fazer isso. Então, eu achei muito errado ter toda essa movimentação dentro do meio feminista pra atacar a Kéfera por isso, porque o tempo todo tem macho fazendo isso na televisão, o tempo todo tem homens fazendo isso ao vivo, na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação. Tem homens fazendo isso e eu não vejo essa repercussão toda acontecendo. Eu sou a Kéfera, que é uma mulher, respondeu um cara explicando pra ele porque que ele tava errado, que teve toda essa repercussão. Então eu acho completamente ridículo. A Kéfera foi sim uma pessoa bem explicativa naquele momento, e ela não foi uma pessoa arrogante, ao meu ver. E mesmo que fosse, a mulher também tem o direito de ficar revoltada de vez em quando. Por que o homem pode fazer isso o tempo todo e a gente não? Eu fiquei muito chateada quando eu vi tantos grupos, tanta galera do nosso meio, sabe, da nossa luta, se juntando pra falar mal de uma outra garota. Não é assim que funciona. Feminismo não é a gente atacar outras mulheres, feminismo é a gente se unir pra conseguir a nossa liberdade, a nossa igualdade em muitos meios que ainda não temos essa liberdade e igualdade. E deslegitimar uma colega, no caso a Kéfera, que tá agora entrando, eu não sei quanto tempo que ela tá nessa, porque eu parei de acompanhar a Kéfera quando eu tava achando ela muito escrota, e agora quando eu voltei eu me impressionei demais, porque ela mudou, tipo, virou outra pessoa praticamente. Mas ela é uma pessoa que tá em aprendizado ainda, e por mais que vocês não tenham concordado com o que ela falou, isso não quer dizer que ela tá errada. E apesar de eu entender que o cara pode ter se sentido ofendido quando ela encostou na mulher e ela gritou, foi ele que encostou na mulher. Ele pode muito bem abordar alguém e se encostar nela. Já tá uma coisa de atitudes que a gente tem automaticamente, que a gente tem com mulheres, só que em momento algum a mulher nos deu a liberdade de fazer isso. A gente já faz por construção social. Esse negócio do contato físico também tem uma coisa que pode incomodar algumas mulheres. É claro que a discussão ficou mais aprofundada ainda depois quando descobri que o cara é bolsominion também, né? Mas isso pra mim é indiferente. Nesse caso todo, eu concordo com a Kéfera, todo lado dela. Eu acho que a gente devia parar de ficar puxando briga, porque a nossa luta é a mesma. Tô falando com as mulheres, no caso. Eu acho muito chato quando alguém tá ali na frente, dando a cara a tapa, fazendo alguma coisa que, por mais que você não concorde, pode ser uma coisa positiva pra gente, e fica reclamando. Eu acho que é tipo quando sua mãe te dá um cubo mágico e você fica bravo porque não é um quebra-cabeça. É tipo muito escroto. É isso. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos. Eu devo estar branca que nem um fantasma, porque eu comprei uma puta de uma iluminação nova e ela é muito forte. E eu tô tipo, não tô conseguindo nem abrir o olho aqui. Eu tô
ainda não consegui entender como é que eu vou fazer esse treco funcionar. Mas é a única iluminação que eu tenho agora. Enfim, até o próximo vídeo e tchau!